Salve Maria, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser para eu contar um pouquinho, como mostra o título aí, né? Como eu me tornei católica, né? Como que foi o meu processo para eu me tornar católica. Na verdade, eu fiz essa pergunta só para chamar a atenção de vocês, por causa que não teve um processo para eu me tornar. Eu sempre tive, assim, sempre fui católica, né? Desde que nasci, a minha família era católica, desde a minha bisavó, a minha avó, a minha mãe. Vou contar um pouquinho, resumidamente, né, sobre cada uma dessas coisas, mas eu vou contar também não o dia em que eu me tornei católica, mas que eu confirmei, sem sombra de dúvidas, que eu era católica mesmo. Na verdade, foi só uma confirmação do que já era, né, do que já acontecia. Bom, a minha bisavó se chama Maria Dourado dos Santos e o meu nome é Fernanda Maria Dourado dos Santos. Então, fora o Fernanda, o resto do meu nome todo é o nome da minha bisavó. E a minha mãe me deu este nome por causa que a minha bisavó era madrinha dela. E essa minha bisavó era era de uma família rica, né? Mas ela se casou, quando ela se casou com o meu bisavô, por ter sido contra a vontade dos pais, ela perdeu a parte da herança dela, né? E os irmãos dela ficaram com tudo. E depois ela começou a ficar muito pobre, né? E passavam até fome mesmo, minha avó me conta. E ela era uma pessoa muito boa, né? Todas as pessoas ao redor ali do local onde eles moravam, que era na Bahia, diziam que ela era uma pessoa muito boa, ela até ajudava a realizar partos, coisas assim, e rezava muito, né? E dizia coisas que ela, sem saber ler e meio surda, dizia e as pessoas falavam, mas como que ela sabe disso? Ela nem sabe ler, como é que ela sabe isso? Coisas que estavam escritas na Bíblia, coisas sobre os tempos futuros, e minha avó mesmo ficava impressionada, porque minha avó aprendeu um pouquinho a ler, né? Foi à escola durante um tempo, então ler, escrever e fazer contas ela sabe. Mas a minha bisavó não sabia nada disso. E ela era uma mulher muito sábia. Aí a minha avó, né, hoje atualmente, quer dizer, já tem um tempo desde quando eu conheço a minha avó, né, ela é uma mulher de muita oração, mas nem sempre foi assim, né? Só que ela sempre teve aquela coisa sobre a mãe dela, de ver como a mãe dela era uma mulher de tanta fé, mesmo sofrendo tanto, né? E infelizmente com os contratempos da vida não foi sempre que ela foi essa católica, assim. É só agora que ela é uma pessoa de bastante oração, ela reza por todos nós, pela nossa família toda. E a minha mãe, quando era criança, ela diz que porque ela não viveu com o pai dela, né? Então ela achava que ela não tinha pai. E por causa disso, ela sentia que Deus era o pai dela. Só que na mente da criança, ela não sentia que Deus era o pai de todas as pessoas e dela também, mas que era pai só dela, porque ela não tinha pai, então era pai exclusivamente dela. E os outros que tinham pai já têm seu pai e sua mãe. O meu pai é Deus mesmo. E ela tinha ela dizia, né, que tinha aquele sentimento como se ele fosse um pai fisicamente aqui, e que ela gostava de conversar e tudo, né? Então tinha aquela intimidade com Deus, mesmo nem sem ser ensinada, mas ela sentia isso. E ela tinha muita vontade de fazer a catequese. Mas a minha avó falou que devido a ter que comprar o vestido no final e o sapatinho, que eram caros na época, e tinha que ser esse tipo de vestimenta para fazer a primeira comunhão, ela não conseguiu, né, por causa que ela fez toda a preparação, que ela estudou em um colégio católico, fez toda a preparação, mas no dia minha avó falou, eu te disse, eu não tenho dinheiro. E ela não pôde fazer a primeira comunhão, porque ela não tinha dinheiro para comprar o vestidinho e o sapato. Aliás, a minha avó, né, não tinha esse dinheiro. E então ela não fez. E depois daí ela já começou a se afastar mais, já não sentia mais essas coisas, essa presença de Deus, e foi deixando, né? E a adolescência foi chegando também. Então ela não fez nem primeira comunhão na adolescência dela e nem crisma. Quando ela se casou, o padre falou para ela que ela tinha que crismar e fazer a primeira comunhão, né? E perguntou se ela era batizada. Batizada ela era. Aí ele falou, eu vou abrir uma exceção, você pode se casar na igreja católica, e o meu pai também não tinha o crisma, a primeira comunhão ele tinha. E aí o padre falou para ela, né? Mas depois que vocês se casarem, é para você procurar a catequese, para fazer a catequese de adultos. E tudo bem, eles se casaram na igreja católica. E o meu pai, ele tinha a experiência de, desde muito pequeno, acompanhar o pai dele em tudo. E o pai dele ia à missa todos os domingos, então ele aprendeu que deveria ir à missa todos os domingos. E começou, né, e desde pequeno fazia isso,
E continuou depois de grande. Não sei se no período da adolescência dele, depois que o pai dele faleceu, continuou assim, mas até quando meu avô era vivo, ele disse que fazia isso sempre. E geralmente ia até só ele com o meu avô. Ia ele e os irmãozinhos mais novos. Meu pai é quase o caçula. Eu tenho uma tia que é mais nova do que ele. E aí, e ele dos homens é o caçula. Então ele acompanhava o meu avô em tudo e à missa todos os domingos, porque o meu avô ia. Então ele já tinha isso, tenho que ir à missa todos os domingos. Só que a minha mãe, por causa dessa experiência de não ter podido fazer a primeira comunhão, em relação à moral, uma conduta boa, ela sempre teve. A minha avó deu uma boa educação para ela. Mas em relação à religião, ficou aquela coisa um pouco faltando. Então, no início, quando eles se casaram, ela não procurou a catequese, né? Claro, ela se esqueceu, não procurou mais. E só depois que a gente nasceu, que nós já tínhamos feito a nossa catequese, nossa primeira comunhão, é que ela resolveu fazer a de adultos. E aí o meu pai foi fazer o crisma, a minha avó também, na época, tinha só o crisma, quando a minha avó era criança. Então diz que ela se crismou, fez o contrário, se crismou e fez a primeira comunhão depois, né? Então cada um tinha uma coisa para fazer. A minha mãe tinha os dois, meu pai tinha só o crisma para fazer e a minha avó só a primeira comunhão, tudo trocado. E minha tia também, e todos eles fizeram a catequese de adultos. Então, voltando um pouco atrás, né, desse tempo aí que eles começaram a fazer a catequese, eu nasci e minha mãe disse que quando eu nasci, quando a minha irmã nasceu, que a minha irmã é mais nova que eu, 3 anos, ela disse que nos consagrou a Deus. Eu não sei bem o que ela fez, se foi alguma coisa que ela foi a uma igreja, né, e fez essa consagração, ou se foi mesmo só um pensamento que ela pediu para Deus que os filhos dela fossem consagrados a Deus, mas ela falou que fez essa consagração. E pediu, né, para que essas crianças, essa criança, né, primeiro eu e depois a minha irmã, fizessem a vontade de Deus, que ela entregava nas mãos de Deus. E quando nós nascemos, no início a gente ia à missa, né, todos os domingos, claro, quer dizer, todos os domingos não, quando dava, por causa que às vezes estava chovendo, não vamos hoje porque está chovendo, não vamos hoje porque estamos cansados, mas íamos talvez em um mês, 2 domingos. E então não era assim, já não tinha mais aquela frequência, né? Mas íamos. Então, éramos católicos. Fomos batizadas na igreja católica também. Eu com 7 meses, se eu não me engano, e a minha irmã com 3 aninhos de idade. E já não tinha mais isso da roupinha e tal. Tanto que eu fui batizada com uma roupa toda colorida. Porque a minha madrinha de batismo comprou pra mim um macacão azul com verde, amarelo. Eu era criança que estava totalmente diferente das outras. E a partir daí eu comecei a ser sempre uma pessoa totalmente diferente, né? Porque tudo que as pessoas normalmente fazem, o meu era totalmente o contrário. Vocês vão entender o porquê. Quando eu comecei a fazer a catequese, eu não sabia bem o que era a catequese. Eu ouvia dizer que eram umas aulinhas que tinha para poder fazer a primeira comunhão. Mas eu não sabia muito bem nem por que eu deveria fazer a primeira comunhão. E o meu pai, né, como já era assim, mais inclinado à igreja católica do que a minha mãe na época. Hoje em dia minha mãe também vai à missa todos os domingos, né? É bastante católica, eles rezam juntos, isso é muito bonito. E ela não gostava muito de ir à missa. Eu me lembro de às vezes ir o meu pai, eu e minha mãe ficava em casa porque ela não queria ir à missa. Mas eu sempre tive essa inclinação para as coisas da igreja católica. Então já percebe, não foi muito por causa que o meu pai falava que deveríamos ir à missa todos os domingos e nos levava, mas um pouquinho da minha parte mesmo. Vocês se lembram no outro vídeo que eu fiz, que eu disse que desde pequena eu já tinha aquela coisa com a igreja, com o anjo da guarda, desculpa, com a igreja católica ainda não, mas com o anjo da guarda. Desde muito pequena eu já tinha em mente, eu tenho um anjo da guarda, esse amiguinho imaginário que eu converso não é como os outros, não é um amigo imaginário, e eu já tinha aquela certeza, eu vou levar para toda a vida, né? E é uma voz dentro da cabeça, né? Não é que eu via nada, mas era como os amiguinhos imaginários mesmo. Só que eu pensava, este tem algo diferente. Esse amiguinho imaginário fala coisas relacionadas a Deus, relacionadas a tudo. Muitas das coisas que eu aprendi sozinha foi assim. E muitas vezes a minha mãe até dizia, onde você viu isso? Né? Porque era muito estranho, como uma criança dessa sabia. E tem coisas que eu soube, que eu deduzia sem nem saber ler, e estava escrito. Uma vez mesmo estavam falando sobre uma aparição de Nossa Senhora, que muitos anos depois eu vim descobrir que era Nossa Senhora das Rosas, que apareceu em Bayside, em Nova York. E eu, sem saber ler, quando era criança,
vi essa revista e sabia que era alguma coisa relacionada ao fim dos tempos, mas eu só via as figuras, né? Porque eu me lembro muito bem que eu estava só folheando a revista e só via as figuras. E eu era muito pequena, eu devia ter uns 4 ou 5 anos, porque eu ainda não estudava. Eu comecei a estudar tarde, né? Quase com 6 anos. Comecei a fazer o prézinho. Então eu não sabia ler ainda. E meu anjo da guarda, né? Sempre nós tínhamos essa comunicação mental sempre, só que eu não falava para as pessoas, porque naquela época eu não ouvia ninguém falar sobre isso. Então era uma certeza que eu tinha de uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Então vai que era só uma coisa de criança e eu fosse passar vergonha se eu falasse sobre o assunto. Eu não comentava nem com os meus pais, com ninguém mesmo. Era só entre eu e Deus, né? Entre eu e o anjo da guarda. E quando meu pai chegou em casa um dia, né? Ele falou, eu inscrevi vocês, foi num sábado de manhã. Eu inscrevi a Fernanda, porque a minha irmã é mais nova, 3 anos, então ela ainda não podia fazer. E eu já ia fazer 7. Inscrevi, ou já ia fazer 8. Eu acho que eu já ia fazer 8 anos. Eu já devia ter me inscrito. Aí meu pai falou, eu inscrevi a Fernandinha para fazer a catequese. E eu fiquei tão feliz nessa hora, sem nem saber o que era a catequese, né? Sabia que sim, explicavam coisas relacionadas a Deus, mas eu não sabia bem o que. Eu não sabia que a primeira comunhão era necessária para receber a Eucaristia. Essas coisas que hoje em dia, né, a gente sabe que tem mais informação, na época não tinha computador. Até tinha, nós não tínhamos computador. Então eu não sabia dessas coisas. E sempre com aquela coisa que eu tenho meu anjo da guarda aqui e ele é só um. Até isso eu tinha em mente que é só um. Se alguém chegasse em mim naquela época e falasse, você tem quantos? Eu falava, é claro, você também tem. Eu tinha essa certeza que todas as pessoas tinham, mas eu achava que eu era mais especial, porque criança tem essas coisas, né? Não, eu acho que eu sou mais especial, porque eu converso com o meu, mas todo mundo tem um, eles só não conseguem perceber. E aí uma vez o meu próprio anjo da guarda falou que não, tem várias pessoas ao redor do mundo que sabem sim e conversam com seus anjos. Mas isso é verdade, todas as pessoas têm e tem só um. Eu acho que foi até a partir do anjo da guarda que eu soube que cada pessoa tem um anjo da guarda e não tem vários anjos, é apenas um. Mas tudo bem. E o meu pai falou isso, né, que eu ia fazer a catequese e eu fiquei extremamente feliz. Só que eu fiquei feliz a um ponto que eu dei um grito, mas eu não sabia nem por que eu tinha dado esse grito. E a minha mãe, né, estava em um cômodo próximo e falou, ela levou um susto, né, e falou, Fernando, o que é isso? Por que você está gritando assim? Aí eu, gritando assim, não, foi só um grito, né, mas por que você fez esse barulho? Aí eu falei, não sei, eu tô feliz porque vai começar a catequese, mas eu nem sei por que eu fiz isso. Mas foi assim, foi tanta alegria que parece que para soltar foi esse gritinho. Eu até hoje não sei por que eu dei esse gritinho. Minha mãe se assustou, ficou um pouco brava, mas quando eu falei que eu estava feliz porque eu ia fazer a catequese, aí ela não ficou mais brava, né? Achou bonitinho. Eu acho, nem me lembro, mas eu acho que ela achou bonitinho, porque ela parou de brigar comigo. E fiz a catequese, né? Fiz a primeira comunhão. E eu lembro que na catequese ainda me foram dito que você tem que fazer a primeira comunhão porque você vai receber um pãozinho. Um pãozinho? Por que eu tenho que fazer uma preparação para receber um pão? Olha, você tem que fazer assim com a mão, e me ensinou, e tem que fazer a fila, tem que chegar lá, e tem que fazer isso, faz o sinal da cruz depois que você receber. Assim, superficial. E eu, não percebi, não sentia, nem sabia mesmo que o pão era Cristo, que era Cristo verdadeiramente, porque se eu soubesse, nossa, a emoção seria outra. Mas eles só me falaram assim e eu pensei, gente, mas por que tem isso com a mão? Por que tem toda essa coisa para receber um pão? Porque eu não sabia, né? Que era o próprio Jesus. Senão, nossa, meu coração já ia ficar bem mais feliz. Tá, fiz a primeira comunhão, mesmo sem saber que o corpo de Cristo estava ali. Eu gostava muito de ir à missa. E continuei indo à missa com o meu pai todos os domingos e gostava muito, porque aí então eu já não era mais uma pequenininha que tinha que ficar junto com as outras crianças lá. Quando meu pai assistia à missa, a gente ficava com as crianças, né, para não atrapalhar a missa. E agora não, eu já podia sentar e assistir a missa junto. Eu achava linda a igreja, gostava muito. As crianças às vezes falam que tem medo de imagens, eu jamais tive, eu adorava olhar para as imagens, gostava muito mesmo. Porque me lembrava, né, Nossa Senhora, e eu tinha essa inclinação, essas coisas com Nossa Senhora também. Que como minha mãe sentia, né, na infância que Deus era o pai dela, eu sentia, sabia que tinha uma mãe, né, que é a minha mãe que eu via todos os dias, mas que Nossa Senhora era mesmo a minha mãe. Então eu tinha essa intimidade de mãe e filha com ela. Mas, né, não era uma criança assim totalmente santinha, não. Era uma criança muito quieta, muito tímida. Quando estava perto das pessoas não conversava nada. Mas
Eu acho que eu tinha uma mente meio maliciosa, porque eu sei que as pessoas às vezes falavam, nossa, ela é tão inocente. E eu não me sentia inocente. Eu falava, eu não sou inocente, essas pessoas estão enganadas, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha isso, de conversar com anjos da guarda e tal. Então eu pensava, eu não sou tão ruim assim, né? Mas não me sentia uma pessoa boazinha, uma menina pura de coração. Não sentia. E tinha umas brincadeiras um pouco esquisitas, porque eu gostava muito de brincar de Barbies, mas eu brincava que a bonequinha foi dormir na casa do namorado, coisas assim, que, né, a fé católica não... que isso não entra. Mas eu tinha esse tipo de pensamento, mas claro, caladinha, né? Eu não falava isso pra ninguém. Porque senão minha mãe também me matava, porque nessa questão da moral, ela sempre foi muito rígida. E graças a Deus foi, né? E então eu tinha esses pensamentos, eu acho que às vezes as crianças têm essas coisas, e minha mãe explicava muito sobre esses assuntos para mim, e minha irmã já era totalmente o contrário. Quando ela brincava, eles eram namorados certinhos e castos até o casamento. Se casavam e tinham um monte de filhos. E eu não queria brincar que meus bonecos tinham um monte de filhos, eram no máximo 2. Né? Graças a Deus, hoje em dia, o meu pensamento é diferente sobre isso, é quantos Deus quiser, apesar de eu ainda não ter nenhum. Mas tudo bem, mesmo assim eu ainda continuava tendo aquelas coisas de falar com o anjo da guarda, mesmo assim Deus ainda estava ali insistindo comigo, né? E eu cresci, e assim, na minha adolescência eu não dei trabalho nenhum para os meus pais. A minha mãe fala que eu e minha irmã, nossa, que ela amou isso, porque a gente nunca deu trabalho para os meus pais, né, em relação a sair, chegar tarde, essas coisas, beber, nada disso. A minha irmã teve uma época que gostava muito de ir em shows de rock. E minha mãe até deixava, contanto que eu fosse junto. Só que eu não gostava de jeito nenhum. Eu tinha medo das pessoas. Então, quando eu ia com ela, eu ficava, vambora, vambora. E ela, não, agora que começou, agora que tá bom. E eu queria ir embora por tudo. Até que a minha mãe percebeu que estava muito difícil para mim ter que acompanhá-la sem querer, que ela falou, não, então o pai dela leva ela e você não é obrigada a ir. E eu, uou, foi a melhor coisa que aconteceu. Eu adorei saber que eu não precisava mais ir. Eu não me adaptava com o ambiente, nada, nada, nada. Nem gostava de me vestir de preto, eu adorava ficar coloridinha. Era totalmente diferente, né, dos outros, então eu não queria ficar naquele lugar. E aí a minha mãe me liberou, não precisava ir mais com a minha irmã, porque como ela era mais nova, mais velha, tinha que acompanhar. Mas ela sempre foi muito comportada, mesmo nesses shows, ela nunca bebeu nada, não fazia nada, ela só escutava a música mesmo. Mas eu não gostava mesmo desse tipo de ambiente. E tinha amigos nossos que sim bebiam. E aí quando eu tinha que ir obrigada, eu comprava leite achocolatado, enquanto eles estavam bebendo cerveja, essas coisas, eu tomava leite achocolatado no meio deles. E às vezes alguns me pediam, porque via que era mais gostoso, né? Então, eu sempre era o oposto, por isso que eu falo, né? Desde o meu batismo, eu sempre era o oposto do grupo onde eu estivesse. E aí, aconteceu que eu comecei a trabalhar, né, com 16, 17 anos, ajudando os meus primos, o meu primo, na verdade, né, e o pai dele, eles têm umas bancas de revista. E eu comecei a trabalhar com eles, só que o meu primo tinha se tornado protestante, né, ele se converteu ao protestantismo. E antes ele era católico não praticante. E ele e a minha tia também, né, e todos se tornaram. E aí, o pai dele não, mas ele sim. Aí eu comecei a trabalhar para eles, né, e ele vivia insistindo comigo para ir na igreja dele. Mas eu não gostava, porque eu sabia que eu era católica dentro de mim. Eu não tinha vontade. Aí um dia eu pensei, não, mas eu acho que eu estou muito fechada sobre isso, né? Eu vou para ver o que dá. Vou de coração aberto mesmo, deixa eu escutar o que eles têm para falar, né? Para eu ver se realmente é isso mesmo, porque na época, como eu não tinha entendimento, eu nem sabia se eu estava tão certa assim de estar na igreja católica. Eu tinha convicção que sim, mas vai que eu estava errada, né? Então eu decidi ir. E aí eles fizeram a minha inscrição e eu fui num retiro de 2 dias, onde a gente ficava um dia, voltava para casa para dormir, eu dormi na casa deles, na casa da minha tia, né? Eles moravam juntos na época que ele ainda não era casado. E aí depois no outro dia eu voltava, passava a tarde inteira lá e finalmente, falo finalmente, vocês vão entender por quê, saía de lá. O que foi que aconteceu? Quando eu me inscrevi, eu não imaginei que seria assim, que eu não ia gostar, claro, né? Eu pensei, deve ter alguma coisa de bom. Eu já tinha ido num show de um cantor protestante e eu gostei das músicas. Então eu pensei, vamos ver, né, o que vai dar isso. E fui. Não fui nem pensando que não, eu quero isso pra mim, e nem pensando, não quero de jeito nenhum. Eu apenas fui.
E quando eu cheguei nesse lugar, logo de início, a hora que ele me deixou lá e que foi embora e falou que no final da noite ele ia me buscar para eu ir dormir lá na casa deles e depois no outro dia eu tinha que voltar para lá, quando eu entrei no ambiente, eu já pensei, opa, isso não é para mim. Eu não gostei. Primeiro, as coisas que eu me lembro, eu não me lembro das palestras de coisas boas que eles disseram. Eu só me lembro das partes que ficaram na minha mente que não foram boas. Por causa que eu sentei no auditório lá, né? Não era bem um auditório, parecia uma salinha. Eles fecharam a porta e eu não sei porquê, eu tenho a sensação que o lugar era escuro. Mas eu não sei se é uma sensação que ficou dentro de mim ou se realmente... Eu lembro de uma vez, eles apagaram a luz mesmo. Mas parecia que o local era escuro, mesmo com a luz acesa. Eu dizia, um lugar um pouco escuro. E eu sentia aquela coisa um pouco estranha. Eu não gostei nada de ficar lá. E aí, me lembrando, né? Uma vez, tinha uma vizinha nossa que faleceu. E eles velaram o corpo dela em um local que era kardecista. E eu não sabia o que era kardecista. Eu só sentia que não gostei daquele lugar, como sempre, né? Que eu não me adaptava ali. E a minha mãe falou, Fernanda, vamos entrar porque agora vai começar. E a gente tinha que ficar ali. E eu era pequena, eu me lembro de sair de lá e falar, eu não quero ficar aqui dentro. E a minha mãe, Fernanda, você tem que ficar aqui dentro. E eu não quero, eu não queria, eu não gostava de ficar naquele lugar. Me dava medo ficar naquele lugar. E eu saía pra fora e ela falou, então tá bom. Aí ficou, eu acho que eu e minha irmã, não me lembro bem, mas eu tenho certeza que eu fiquei do lado de fora. E ficou algum adulto comigo, porque eles não podiam ficar de dentro e eu de fora lá sozinha, que era perigoso. Mas não sabia que era espiritismo, nada dessas coisas. Mas já ouvi falar, né, que kardecista era espírita e não sei porquê, me deu uma vontade de sair daquela sala, eu não queria ficar lá. E saí, eu não participei do velório, eu fiquei do lado de fora por causa que eu não gostei. E era uma salinha parecida a essa, a parede toda branca e tava o caixão no meio, não tinha absolutamente nada demais. Mas eu não gostei do lugar, né? Eu saí de lá, não vi nada escuro assim e tal, mas saí de lá. Agora voltando na seita, né, onde eu estava. E aí eu comecei a escutar eles falando e vi as pessoas felizes, né, sorridentes e tal, e eu pensava, gente, ou todas essas pessoas aqui estão fingindo, ou então eu tenho algum problema, porque eu não estou conseguindo me sentir feliz nesse lugar. Eu mal cheguei e já quero ir embora daqui. E aí eles começaram a falar que católico e espírita era tudo a mesma coisa. Começaram a não debochar, mas sabe, desfazer de Nossa Senhora, e eu comecei a não gostar daquilo. Aí, não. A hora que começou a falar da minha igreja católica, de Nossa Senhora, aí me travou por completo. Eu comecei a pensar na minha cabeça, gente, foi estranho, porque até então eu só não estava gostando do ambiente, mas aí me começou a vir à mente, tipo, eu estou presa aqui dentro, porque a ideia que eu tinha é que eu tinha sido sequestrada, exatamente essa ideia. Eu estou presa aqui dentro e a minha mãe está do lado de fora e não pode entrar. E eu fiquei com aquele sentimento de eu tô presa aqui dentro e a minha mãe tá do lado de fora e não pode entrar, porque eles estavam falando mal de Nossa Senhora, e eu era filha de Nossa Senhora, eu sentia isso, eu não queria estar ouvindo aquilo, e via os outros jovens todos felizes, e eu não conseguia sentir aquela alegria. Então, ou eles eram falsos, ou tinha alguma coisa de errado comigo. E então, como eu já tinha esse costume de conversar com o anjo da guarda, na minha mente, eu falei, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora, minha mãe tá do lado de fora e eu tô presa aqui dentro. E aí, né, o anjo não se pronunciava, mas, tipo assim, tinha aquele olhar de, tenha calma, olhar por causa que eu imagino dentro da minha mente, até a forma como ele se mexe, tá, o rosto, tudo direitinho, como eu falei no vídeo anterior pra vocês, que eu falei da minha intimidade com o meu anjo da guarda. E então, teve um momento que eles abriram a salinha, porque eram horas e horas de falatório, que eu não me lembro de nada, mas que parecia assim, eu senti como se fosse uma lavagem cerebral mesmo. Então, por que fechar a porta? Por que a gente não pode sair daqui de dentro? É muito esquisito. E eu não estava gostando nada. Aí eles liberaram a gente para ir lanchar, abriram a porta e nós saímos, e eu me lembro de um corredor escuro, mais escuro que a salinha, e a gente indo para lanchar. Eu até pensei que o tempo estava nublado, porque estava muito escuro. E aí eu sentei do lado de uma menina e pensei, para quebrar esse clima, eu não estou gostando daqui, vou tentar puxar um assunto, que era uma menina que estava junto comigo, que entrou junto comigo. Eu fui falar com ela e ela me ignorou. Aí eu, não, isso parecia que eram sinais, tipo, não é para você nem fazer amizades aqui, porque eu não quero você aqui. E aí, tipo, eu
Não gostei. E enquanto eu estava neste retiro, a minha avó estava morrendo de medo de eu me tornar protestante, de eu ser convencida, e estava lá em casa rezando um monte de Ave Marias, que foi o que ela contou depois para mim. E aí eu disse para ela, eu falei, vó, eu acho então que foi as Ave Marias da senhora, porque eu senti uma saudade de Nossa Senhora e eu não admitia que eu estava naquele local e Nossa Senhora estava do lado de fora e não podia entrar. Era isso que me vinha na minha cabeça. E aí ela ficou toda contente, né, depois que eu contei isso, que foi quando eu voltei de lá. E eu tava com uma Bíblia na mão, que eu tinha ganhado uma Bíblia protestante, e o meu anjo falou para mim, tinha uma menina que estava querendo muito a Bíblia, e ela não tinha dinheiro para comprar. E o meu anjo da guarda falou para mim, na mente, dê essa Bíblia para ela, porque você não vai precisar dela. E eu entreguei a Bíblia para a menina e falei, toma, pode ficar. E ela ficou imensamente feliz. Aí ela disse, nossa, muito obrigado, mas e você vai ficar sem Bíblia? Porque ela estava doidinha para ter uma Bíblia, mas não tinha dinheiro para comprar. E lá estava vendendo, me parece. E eu falei, não, toma a minha. Aí ela falou, mas e você e tal? Aí eu falei, depois eu compro outra. Quando eu disse, depois eu compro outra, na minha mente me veio que o meu anjo me deu uma olhada assim, como é que é? Aí eu ainda pensei, brincadeira, eu já disse isso para ela não achar estranho eu estar dando a minha Bíblia como se eu não quisesse, porque eu estava no meio de um monte deles, então, né, eu tinha que disfarçar. Eu falei, estou brincando, tipo assim. E aí, que a nossa comunicação é assim, né, aquela coisa na oração e tal, é conversando, como se fosse um amigo meu mesmo. E aí eu falei, né, isso, não estou brincando, mas dei a Bíblia para a menina e ela ficou super alegre porque tinha ganhado essa Bíblia, que não ia precisar comprar. E aí o meu anjo da guarda só falou isso, você não vai precisar, entregue para ela, né, dê para ela. E eu dei. Aí depois eu continuei na agonia, querendo ir embora, e deu a hora de voltar para casa, para ir dormir. E eu, ai, graças a Deus eu vou sair daqui, mas ainda tem amanhã. Então eu fui dormir, voltei para casa, e meu primo perguntou, tá gostando? Eu, aham, porque eu não tinha coragem de dizer que não, né? Porque na casa onde eu estava, todos eram também. Então, eu era a única católica, então eu estava um pouco, né, entre o espeto e a brasa. E aí eu fui dormir, mas fui dormir triste, porque eu sabia que no outro dia eu ia ter que voltar para lá. Porque eram 2 dias. Eu não tinha coragem de dizer, não, eu não quero ir mais. E no outro dia eu fui. E aí foi o dia todo, porque sábado começou à tarde. No domingo foi desde manhã até a noite. Aí eu pensei, meu Deus, que suplício. Agora eu penso hoje em dia, em vez de eu estar na missa nesse dia de domingo, eu estava lá. Mas foi muito bom, vocês vão entender por quê. Quando eu fui, nesse segundo dia, continuou da mesma forma, né? Eu via tudo escuro e não gostava, não entrava nada no meu coração do que eles falavam. Eu pensava, gente, como é que tem gente ainda que tipo, cai sobre isso e se sente tão bem? Porque eu não conseguia, sinceramente. Aí eu pensei, ou meu coração é muito fechado, ou realmente para alguém me convencer de alguma coisa que o anjo e a Igreja Católica me convenciam, era muito difícil. E então eu fiquei lá, né, só esperando a hora de ir embora, muito desanimada mesmo. E teve uma hora que aí sim, foi essa hora, eles apagaram mesmo as luzes, né? Não é que eu via escuro, estava apagadas as luzes. E eles apagaram todas as luzes e falaram depois pra gente fechar os olhos e tal, porque eles estavam colocando umas cartinhas lá no chão. Nessa hora a gente estava todos sentados no chão e eles colocaram alguma coisa pra gente ouvir, fechar os olhos e tal. E aí eu sei que quando a gente abriu os olhos, eles acenderam as luzes de novo, tinha as cartinhas com um monte de pessoas que eu conhecia e todas as outras pessoas também, e tinham escrito para mim, pessoas que trabalhavam junto comigo, pessoas da minha família, e colaram fotos, que a minha mãe falou que depois pediram para ela fotos antigas que eu tinha para colar nessa cartinha, porque eles iam entregar lá. E eu li aquilo, eu me emocionei pelo que as pessoas falaram, mas eu não senti que foi algo de Deus e que não sei o quê. Eu senti que eu me emocionei porque as pessoas falaram e depois eu cheguei na conclusão que eles estavam sentimentalizando a coisa para as pessoas acharem que aquilo era ação do Espírito Santo, mas não, a gente só ficou emocionado porque recebemos cartas de pessoas que a gente gosta, né? E eu choro à toa. E, tipo, pra mim foi isso, foram pessoas legais que me mandaram essas coisas e eu gostei muito e depois eu agradeci a elas. E tá. Terminado isso, eles falaram, agora terminou, só falta o culto. Eu falei, meu Deus, ainda tem um culto antes da gente ir embora. Eu fiquei, nossa, não gostei. E na hora que a gente chegou lá, eles falaram assim, agora cada um vai ficar com as suas pastoras.
eu só pensei pro meu anjo da guarda assim, como é que é? Ninguém me perguntou se eu queria ter uma pastora, eu não quero isso. E comecei a falar, não quero isso, eu não tenho pastora não. Tipo, né, comecei a cair a ficha, eu sou católica, não tem pastora, não vai ficar ninguém. E tipo, fiquei mais endurecida ainda. E assisti toda essa pregação lá do culto. E assim, né, tipo, ai meu Deus, que coisa mais sem graça. E tipo, em pânico, porque eu achei que agora eu ia ser obrigada a estar lá, porque agora eu tinha que ter uma pastora, e que não me comunicaram isso. E meu anjo da guarda só dizia, calma, logo você vai embora. Mas, tipo assim, por que você tá nesse desespero todo, minha filha? Alguém vai te colar aqui no banco? Claro que não. E aí, eu fui, né, a hora que foi embora, a hora que abriram as portas, que eu saí de lá, que eles falaram, pode ir embora. Gente, eu acho que é a sensação que um preso, que está preso há muito tempo, quando ganha a liberdade, a alegria que dá nele, eu acho que é aquela, porque foi a que deu em mim. Por isso que eu digo, parecia que eu estava sendo sequestrada. Eu me senti tão feliz de estar saindo daquele lugar e não ter um outro dia que eu ainda ia ter que voltar lá. Eu dei de cara com o meu primo. Eu saí toda sorridente, porque eu estava feliz de ter saído de lá. Só que ele não entendeu, né, que foi isso. Porque ele achou que eu estava feliz e radiante como os outros jovens que saíram alegres também, por causa que eu tinha sentido algo lá. Só que foi assim, eu senti algo ao contrário, né? Tipo, senti que eu tinha que ser católica mesmo, porque eu não ficava num lugar onde não aceitassem a minha mãe. E ele perguntou pra mim, e aí, foi ele e a minha prima, inclusive, né? E aí, você gostou do retiro? E eu fiquei naquela, tipo, o que eu falo agora? Eu tô feliz, mas assim, eu não posso também dizer, ai, não gosto, porque senão o clima vai quebrar tudo aqui agora, né? E aí eles sorridentes também, achando que eu tinha adorado. Aí eu falei, gostei. Só que assim, foi aquele gostei super falso, porque eu não gostei. E pensei, enquanto eles estavam lá, ai que bom, então que você gostou, é tremendo. Eles adoram usar essa palavra, é tremendo. Aí eu pensei, meu Deus, e como é que eu vou falar que eu não quero mais vir pra cá? Porque senão eles vão achar que eu gostei realmente e vão continuar me insistindo pra eu vir, eu não venho mais, não quero mesmo. Aí eu pensei, não, peraí, eu não quero mesmo, eu não vou vir, não sou obrigada a nada. E tá. Ele foi me levar de moto para casa, né? Me deixou na minha casa mesmo. E aí eu subi em cima da moto e coloquei o capacete, claro, né? No meio do caminho, era um pouco longe do local onde eu morava, e esse lugar era muito longe, aliás. Eu acho que eu me lembro da viagem de moto ser assim, parece que não acabava nunca. Mas no meio dessa viagem, gente, aconteceu uma coisa tão legal, mas tão legal. Eu comecei a escutar uma música, mas no vento. Obrigado, Senhor, pelo que está acontecendo. E comecei a escutar essa música, né, no vento, e até olhei para os lados mesmo, ficava olhando assim para um lado, para o outro, enquanto a gente estava na estrada, e pensando, gente, de onde vem esse som, né, por que eu estou ouvindo isso? E pensei, será que ele está ouvindo também? E olhava, e não tinha carro dos nossos lados que seguia por tanto tempo, e mesmo que seguisse, uma hora ele ia para outro lugar, o som ia acabar. E eu fiquei sem entender nada, mas eu gostei muito do que eu ouvi. Era uma música com a voz do padre Marcelo Rossi e o povo todo cantando junto, gente. O vento batia, essa música vinha como se tivesse um som ligado mesmo. E o nome da música, eu lembro do pedaço, né? Vocês conhecem se eu falar esse pedaço aqui. E dizia, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Foi naquela hora que eu senti a presença do Espírito Santo. Não foi enquanto eu estava lá dentro, foi depois que eu saí de lá. E naquela hora que eu escutei aquela música dizendo tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus, eu pensei, esta música é católica, eu sou católica. Assim que eu chegar em casa, enquanto eu escutava eu estava pensando isso, assim que eu chegar na minha casa eu vou perguntar pra minha tia onde que é aquela igreja católica que ela vai, que ela estava chamando a gente para ir numa igreja católica, que hoje em dia é santuário, o Santuário Sagrada Família, mas na época se chamava Paróquia Sagrada Família, em Goiânia. E aí ela ia, né, tava indo todos os domingos e sempre falava pra minha mãe, a gente falava, depois, e tal. E aí depois ela chegou, eu tive essa conclusão, né, de que eu era católica mesmo, e aquela música era da Católica Carismática, e que eu queria ir pra igreja católica, eu ia perguntar pra ela onde era essa igreja, porque eu queria ir pra lá, por livre vontade. Eu pensei, enquanto eu ouvia essa música, eu pensava isso. E demorou um pouco ainda pra essa música acabar, depois eu parei de ouvir, mas eu ficava até assim. E aí eu lembrava que a gente não pode ficar fazendo assim quando a gente tá em uma moto, porque desestabiliza a pessoa que tá dirigindo, né, que tá conduzindo a moto.
Então eu parava, mas assim, eu tava naquela alegria. Eu já tava muito feliz de ter saído de lá. E com aquela música, então, meu Deus, parecia que eu tava no céu. Eu fiquei muito, muito, muito contente. E aí ele me deixou em casa e falou, então a gente se vê amanhã, porque eu trabalhava na banca de revista com ele. Eu falei, tudo bem. Aí me veio aquela preocupação, meu Deus, amanhã eu tenho que falar. Não tem como eu dizer, ficar mentindo falando que eu tô gostando. Eu tenho que arrumar coragem e dizer que não, que eu sou católica mesmo, que foi uma experiência, mas que, né, e não ser mal educada, mas eu fiquei, meu Deus, eles vão levar isso muito a mal. E aí eu falei, mas é a única forma de eu sair dessa. Então, a hora que eu cheguei em casa, a minha tia disse pra mim que ela abriu a porta e falou, oi. E eu falei, tia, onde é aquela igreja que a senhora vai? Por causa que eu quero ir domingo que vem. E ela, tipo, a primeira coisa que eu disse, eu não nem falei oi, foi isso. Aí ela riu e falou, oi. Aí eu, oi. Aí ela falou, nossa, você chegou animada? Aí eu falei, tia, esse retiro só me fez saber que eu sou mais católica. E fui correndo contar isso pra minha avó. Nem fui ver a minha mãe, eu fui contar pra minha avó primeiro. E minha avó e minha filha, como é que foi lá? Já tava morrendo de medo da minha empolgação, achando que eu tinha gostado. Aí depois, a hora que eu contei pra ela, ai, que alívio. Nossa, Deus é bom demais. Eu estava rezando aqui, rezando um monte de Ave Marias, pedindo pra Nossa Senhora não mudar a sua cabeça e tal. E aí eu comecei a me emocionar, né, por causa da história de Nossa Senhora que aconteceu comigo lá. Eu falar, eu estou aqui dentro, a minha mãe tá do lado de fora. E eu contei isso pra ela, ela também ficou emocionada, ficou assim, sem saber o que dizer, e nós ficamos muito felizes. E eu, nessa empolgação, nessa euforia que eu estava, fui pra minha casa, que era no mesmo quintal, tá, gente? Eu fui pra casa dela, mas a casa da minha mãe eram 2 barracões. Aí, a hora que eu fui pra casa da minha mãe, eu já falei pra ela, e minha mãe, então você é católica mesmo e tal. Nem lembro direito o que a minha mãe falou, mas eu lembro de ter ido até a minha avó primeiro e contar. Porque eu pensava, ela tá muito preocupada mesmo, pensando o que aconteceu com a minha neta. E eu fui pra internet, né, porque aí eu já tinha acesso ao computador e tal. E eu comecei a conversar com um menino, eu me lembro até hoje, ele era de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais. E aí eu falei, nossa, eu tô tão feliz, eu acabei de chegar de um retiro e tal, e eu sei que eu sou católica, e comecei a falar tudo o que aconteceu. Super alegre, eu nem me dei conta de que eu poderia estar falando pra pessoa errada. E ele, só falou isso e ficou calado. Aí eu pensei, peraí, parece que ele não gostou muito do que eu disse. Aí eu falei, você é católico? Aí ele, não, eu sou evangélico. Aí eu, ops, falei demais. Mas eu tava tão alegre que na hora parece que eu tava meio cega, eu nem via o que eu tava falando. E aí eu pensei, agora o menino vai ficar bravo. Aí ele, não, mas tudo bem, não sei o quê, mas nunca mais conversou comigo. E eu também, claro, né, nunca mais puxei assunto com um garoto. Então, não foi bem uma conversão, foi uma confirmação de que eu era católica mesmo. Eu até perguntava pro meu anjo da guarda, mas por que eu sinto essa forte coisa de que eu sou católica e as outras pessoas não sentem? Como que elas acreditam? Porque eram mormons, eram testemunho de Jeová, qualquer pessoa também que fosse lá em casa, aquilo não me caía bem. Quando eles falavam, eu não conseguia rebater para explicar, mas eu sabia que tinha algo estranho. Mas quando era alguém relacionado à igreja católica que falava aquilo, meu coração se abria e tudo encaixava perfeitamente. Então, o meu anjo da guarda, né, me esclareceu que, dependendo das missões, Deus fala com uns e deixa com que com outros seja mais tarde. Ela não disse, tem pessoas que estão no protestantismo e que é assim que tem que ser e tal. Ela só falou que virão mais tarde. Então eu entendi, né, que como agora eu sei sobre os avisos de Garabandal, que foi muito depois que eu descobri, né, sobre essas coisas, eu entendi que uma hora isso vai acontecer. Nós vamos nos tornar uma coisa só, né? Mas não sabemos, né, o tempo, e que quando estiver acontecendo já vai ser quase mesmo no fim dos tempos, como o Papa João Paulo II dizia. E eu sempre fui assim muito encantada pelas profecias, pelas aparições de Nossa Senhora. Tinha muita facilidade em acreditar nessas coisas, né? E engraçado que quando era relacionada a protestantismo e qualquer outra coisa que me dissessem, até de espiritismo, não me caía bem. Não, isso não está certo. Eu não sabia dizer por que não estava, porque eu não estudava sobre isso, mas eu sabia que não estava. E depois eu ia ver padres falando sobre o assunto, e era exatamente a explicação que o meu anjo tinha me dado, ou que às vezes eu também tinha aquela intuição que tinha alguma coisa errada mesmo. E aí eu comecei a ter ainda mais fé no anjo da guarda e ainda mais fé na igreja católica por causa todas essas confirmações, né?
E agora eu estou aqui na Bélgica, né? E atualmente eu sinto uma falta muito grande, quer dizer, na verdade tem igrejas católicas aqui, claro, mas eu sinto falta muito grande de consagrados a Nossa Senhora. Por causa que no Brasil eu consegui fazer uns amigos, mas nossa, foi depois desse tempo, né, que eu saí da igreja, tal, que eu saí da igreja não, que eu saí da igreja deles, né, que falei que eu era católica realmente. Eu continuei por um tempo sozinha, só eu e minha família, mas não tinha amigos da igreja. Minha mãe até falava, vocês têm que fazer amizades com pessoas da igreja, mas a gente não tinha essa facilidade de fazer amizades. Eu mesma era super tímida. E aí, chegaram até a nós, a gente foi para a Jornada Mundial da Juventude em 2013, e aí lá a gente fez uns amigos, que depois com esses amigos nós conhecemos outros amigos, que são amigos nossos até hoje, e eu me lembro que antes de conhecê-los, como eu tinha essa inclinação para tudo que era relacionado a Nossa Senhora, eu vi em um site, se eu não me engano o nome do site é Salvai Almas, e eu vi nesse site falando sobre a consagração de Nossa Senhora, porque eu via sobre as aparições, o que eles diziam sobre rezar pelas almas do purgatório, uma coisa levando a outra, eu vi um link falando sobre a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, que eu não fazia a menor ideia do que era, mas cliquei em cima para ver, porque eu falei, consagração a Nossa Senhora? Ai, o exército de Maria, gostei disso, vou ver o que que é. E quando eu vi, eu fiquei encantadíssima. Como todas as coisas que eu procuro saber por mim mesma e fico encantada. Não são as pessoas que me falam, Fernanda, você deve fazer assim, assim. Parece que a minha alma já buscava essas coisas. Era bem engraçado. E aí, quando eu fiquei sabendo, né, como era, eu falei, eu quero fazer esta consagração. A mesma coisa foi quando eu vi a imagem de Jesus misericordioso. Tem até, eu não sei se dá para vocês verem. Peraí. Ali atrás de mim. Quando eu cheguei nessa casa, a primeira coisa que eu fiz foi pensar, tem que ter um lugar para pôr esse quadro. Depois se pensa onde vai ficar os móveis. Mas a primeira coisa era onde ia ficar o quadro. Eu tinha aquela coisa, tendo um lugar para ficar o quadro, o resto se ajeita depois. E foi exatamente assim. Quando eu vi aquela lareira, é aqui que vai ficar o quadro. Foi a primeira coisa que eu coloquei na casa, foi o quadro de Jesus misericordioso. E aquela foto que está pregada no quadro, por causa que ela não vem com o quadro, né? Eu que preguei, foi a minha avó que me deu antes de eu vir para cá, para morar, definitivo. E antes de me casar. E aí, quando eu vi essa foto, né? Eu achei ela linda, eu não sabia do que se tratava, eu não sabia da história de Jesus misericordioso, porque ainda não tinha sido muito divulgada, porque Santa Faustina só foi canonizada no ano 2000 pelo Papa João Paulo II, por São João Paulo II agora. E quando ela foi canonizada, começou a ser divulgado sobre a Divina Misericórdia. E com mais, assim, tipo, que alcançou até chegar a mim, né? Que alcançou mais pessoas. E quando eu vi, né, essa foto que eles entregaram nessa paróquia Sagrada Família, que hoje em dia é santuário, eu fiquei encantada. Gente, que foto linda, que foto linda. Parecia que eu nunca tinha visto uma foto tão linda, né? Que Jesus e os raios misericordiosos. E eu fui olhar atrás o que estava escrito. E quando eu vi falando sobre o diário de Santa Faustina e o que Jesus tinha dito para ela, pequenos trechinhos, né, que tinha umas partes do diário, eu falei, eu quero este livro. Eu era uma pessoa, gente, que nem era muito de leitura. Sinceramente, eu não era muito de ficar comprando livros, não. Mas eu falei, eu quero esse livro. E quando eu fui comprar esse livro, eu tinha na minha carteira exatamente o dinheiro exato que era o preço do livro. Eu falei, esse livro já é meu. Peguei e comprei. E fiquei toda orgulhosa porque eu paguei com o meu dinheiro, né? Porque eu já estava trabalhando. E amei ler o livro. O livro é dessa grossura, parecia mais uma bíblia. Mas eu li ele todo, eu li 2 vezes, gente. Eu adorei, né? Gostei demais, demais mesmo de conhecer o livro. Então eu fiquei assim, aquela coisa com a Divina Misericórdia, assim como eu tinha com Nossa Senhora. E como eu tinha essa coisa que tudo que levava à religião, tudo que levava ao catolicismo, eu tinha essa curiosidade de saber, eu cliquei, né, nesse site e quando eu vi falando a respeito da consagração, foi a mesma coisa da foto. Eu me apaixonei, falei, quero fazer isso. Só que eu vou fazer como? Porque eles diziam, né, que a gente tinha que abençoar as correntinhas, um padre tinha que abençoar as correntinhas, que a gente tinha que falar com o padre para organizar. E eu pensei, eu não conheço padre nenhum, que até então eu não tinha amizade com padres. Eu só ia à missa e via ele lá longe, né? E eu pensei, não, eu vou fazer isso por conta própria. E fiz a consagração, fiz as meditações, os 33 dias das meditações. Só que assim, como fui eu que vi na internet e fiz sozinha, tinha alguns errinhos. Tipo, as meditações eu fiz corretamente. Quando eles falaram que tinha que se confessar um dia antes de fazer a consagração, eu fui me confessar. Essas coisas eu fiz.
Só que eu peguei, não é este, tá? Porque esse que eu comprei foi aqui na Bélgica mesmo, na paróquia que eu frequento atualmente. Mas eu tinha um escapulário. E eu falei, este vai ser o meu sinal de devoção. E coloquei como se fosse. Então o padre não abençoou, não assinou a cartinha que eu escrevi, por causa que, né, eu sabia que tinha que escrever, e lá eles davam a fórmula da carta, eu copiei à mão. Só que como eu não tinha conhecimento, né, não tinha amizade com nenhum padre, eu nem falei sobre isso. Eu próprio fui lá na hora da missa ali, na hora, depois da comunhão, né, que tem aquele momento de silêncio, eu fiz a leitura e não teve assinatura da cartinha, não teve bênção, porque eu nem a correntinha tinha também. E fiz meio errado, né? Tipo, o escapulário, ele já tem uma devoção própria, como eu já falei no vídeo que eu ensino sobre a consagração, depois que eu aprendi, né, como fazer certinho. E eu usei ele na época. Então eu falo assim, o escapulário já tem devoção própria, vocês têm que usar outra coisa, pode usar o escapulário também. Porque comigo aconteceu exatamente isso. Eu peguei o escapulário e ficava dizendo, eu sou consagrada, eu sou consagrada. Só que isso não era um sinal de devoção, porque ele já tem essa devoção que Nossa Senhora deu ao escapulário, Nossa Senhora do Carmo, né? E então, fiz um pouquinho errado, mas eu fiquei tão empolgada que eu fiz a casa inteira fazer. Eu falei, Juliana, que é a minha irmã, nós vamos fazer isso, mãe, minha avó dizia, filha, mas eu nem sei ler muito bem, assim, as letras são pequenininhas, por causa que eu comprei o tratado pequenininho, e eu falei, não, vó, pode deixar que eu leio para a senhora. E eu li o tratado para ela ouvir, e coloquei, né, escapulários em todo mundo, tipo, fiz tudo errado. A minha mãe queria eu acho que era uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças, que também já tem a devoção própria. Pode ser, eu nem sabia. Eu sei que foi na empolgação, eu queria ser consagrada, eu queria aquilo, e eu fiz a casa inteira fazer a tal da consagração. A belíssima, né, consagração. A tal não, que fica bem estranho a forma como eu falei, desculpem. E eu fiz com que a casa inteira fizesse a consagração. Meu pai só não fez por causa que ele estava viajando, ele trabalhava em Angola, né? E então ele não estava lá, porque senão eu colocava até ele também no meio. E eu sei que eu fiquei naquela empolgação. E foi depois disso que eu conheci esses meus amigos, que eu falo os amigos santos, né? Que eu tenho, nossos amigos lá no Brasil, espetaculares, de uma fé. E eu aprendi demais com eles. Então, o pouco que eu sabia da Igreja Católica, quando eu conheci eles, eu aprendi, olha, muito mais mesmo, de como se comportar na Santa Missa, por que não pode bater palmas na hora da missa, esse tipo de coisinhas menores assim, eu fui entendendo tudo. E aí deu super certo, eles gostaram muito de mim e da minha irmã, a gente gostou muito deles, uns frequentavam a casa dos outros, era muito bom. Eu já tenho muitas saudades deles, são os Guerreiros de Cristo, o grupo de oração que eles têm. E a gente fez uma amizade muito forte, foi aí que começamos a entrar mesmo dentro da igreja e fazer as coisas, porque até então eu era só ouvinte. Começamos a cantar nas missas, eu comecei a dar aula de catequese, porque o padre chegou na nossa casa e falou, eu tô te convidando para ser professora de catequese. Aí eu falei, mas eu nunca fui professora de catequese, eu morria de medo, né? E ele, mas eu também nunca fui padre sou, né? Agora, uma hora a gente tem que ser, então você vai aprender. E eu, o primeiro ano, fiquei no aprendizado, né, vendo como que era dar catequese para adultos ainda por cima, com um rapaz, né, que foi um ex-namorado da minha irmã, e aí ele meio que me instruiu como que dava catequese, né, a forma didática e tal, porque ele era professor. Depois, foi com uma amiga minha que a gente deu a catequese, e eu de didática, gente, sou péssima, por causa, né, que eu não fiz faculdade, então eu não sei como é essa parte da didática, de como atuar como um professor. Eu falava como eu tô falando aqui para vocês. E os alunos gostavam muito, gente. Adultos que paravam para me ouvir, porque até então eu nunca tinha visto ninguém parando para me ouvir, porque fora minha mãe, a minha família, que achava bonitinho o jeito que eu era, eu não passava credibilidade. Tipo assim, eu falar uma coisa e a pessoa mudar a ideia porque eu disse. Mas também não faziam a minha cabeça, também tinha isso. Se eu encasquetasse com uma coisa e alguém falasse outra e aquilo ali não encaixasse pra mim, acabou. Tipo, eu podia falar, tá bom, mas aquilo não convenceu o meu coração. E eu comecei a dar aulas de catequese por 3 anos para adultos, né? E eu só parei porque eu tive que vir pra Bélgica, né, pra morar. Então eu já não podia ficar mais lá no Brasil, que eu vinha pra casar. E foi aí que agora eu estou aqui, e agora eu penso o que Deus reserva pra mim aqui. Mas, bom, essa é a história. Deus, me preservou de muita coisa. Eu tive uma família muito boa, não vi muitas coisas ruins, como tantas histórias tristes que a gente vê por aí. E eu penso que foi uma preservação na minha alma por causa de alguma coisa que Ele quer de mim ainda, né?
E então, atualmente, eu sou consagrada a Nossa Senhora, trabalho aqui na área de limpezas, né? Não dou mais aulas de catequese, mas nessa paróquia agora, eles gostaram muito da forma como eu leio, e agora me pedem, eu faço parte da equipe de liturgia, mas por enquanto é só isso, faço parte da equipe de liturgia e tento de vez em quando, né, ainda divulgar sobre Nossa Senhora, sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, a consagração, e vamos ver aí o que Deus preparou para mim. Então, essa foi a forma como eu me tornei, como eu me convenci de que eu realmente era uma católica, de bisavó, avó, mãe, pai, né, católicos mesmo. Apesar de ter protestantes na minha família, que eu gosto muito, mas a minha alma não se adapta àqueles ambientes. Eu realmente sou católica mesmo, apostólica romana. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem falar também como foi a conversão de vocês, se houve, sobre esses relatos em relação ao espiritual, se vocês conversam com o anjo da guarda de vocês, se vocês têm dificuldades, se quiser colocar aqui nos comentários, eu gosto muito de ler, tá bom? Então vocês fiquem à vontade. E era isso que eu tinha para falar por hoje. Salve Maria Imaculada! E comecei a escutar essa música, né, no vento, e até olhei para os lados mesmo, ficava olhando assim para um lado, para o outro, enquanto a gente estava na estrada, e pensando, gente, de onde vem esse som, né, por que eu estou ouvindo isso? E pensei, será que ele está ouvindo também? E olhava, e não tinha carro dos nossos lados que seguia por tanto tempo, e mesmo que seguisse, uma hora ele ia para outro lugar, o som ia acabar. E eu fiquei sem entender nada, mas eu gostei muito do que eu ouvi. Era uma música com a voz do padre Marcelo Rossi e o povo todo cantando junto, gente. O vento batia, essa música vinha como se tivesse um som ligado mesmo. E o nome da música, eu lembro do pedaço, né? Vocês conhecem se eu falar esse pedaço aqui. E dizia, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Foi naquela hora que eu senti a presença do Espírito Santo. Não foi enquanto eu estava lá dentro, foi depois que eu saí de lá. E naquela hora que eu escutei aquela música dizendo tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus, eu pensei, esta música é católica, eu sou católica. Assim que eu chegar em casa, enquanto eu escutava, eu estava pensando isso. Assim que eu chegar na minha casa, eu vou perguntar para minha tia onde que é aquela igreja católica que ela vai, que ela estava chamando a gente para ir numa igreja católica, que hoje em dia é santuário, o Santuário Sagrada Família. Mas na época se chamava Paróquia Sagrada Família, em Goiânia. E aí ela ia, né, tava indo todos os domingos e sempre falava pra minha mãe, a gente falava, depois, e tal. E aí depois ela chegou, eu tive essa conclusão, né, de que eu era católica mesmo, e aquela música era da católica carismática, e que eu queria ir para a igreja católica, eu ia perguntar para ela onde era essa igreja, porque eu queria ir para lá, por livre vontade. Eu pensei, enquanto eu ouvia essa música, eu pensava isso. E demorou um pouco ainda para essa música acabar. Depois eu parei de ouvir, mas eu ficava até assim. E aí eu lembrava que a gente não pode ficar fazendo assim quando a gente está em uma moto, porque desestabiliza a pessoa que está dirigindo, né, que está conduzindo a moto. Então eu parava, mas assim, eu tava naquela alegria. Eu já tava muito feliz de ter saído de lá. E com aquela música, então, meu Deus, parecia que eu tava no céu. Eu fiquei muito, muito, muito contente. E aí ele me deixou em casa e falou, então a gente se vê amanhã, porque eu trabalhava na banca de revista com ele. Eu, tá, tudo bem. Aí me veio aquela preocupação, meu Deus, amanhã eu tenho que falar. Não tem como eu ficar mentindo falando que eu tô gostando. Eu tenho que arrumar coragem e dizer que não, que eu sou católica mesmo, que foi uma experiência, mas que, né? E não ser mal educada, mas eu fiquei, meu Deus, eles vão levar isso muito a mal. E aí eu falei, mas é a única forma de eu sair dessa. Então, a hora que eu cheguei em casa, a minha tia disse pra mim que ela abriu a porta e falou, oi. E eu falei, tia, onde é aquela igreja que a senhora vai? Por causa que eu quero ir domingo que vem. E ela, tipo, foi a primeira coisa que eu disse, eu nem falei oi, foi isso. Aí ela riu e falou, oi. Aí eu, oi. Aí ela falou, nossa, você chegou animada? Aí eu falei, tia, esse retiro só me fez saber que eu sou mais católica. E fui correndo contar isso pra minha avó. Nem fui ver a minha mãe, eu fui contar pra minha avó primeiro. E minha avó e minha filha, como é que foi lá? Já tava morrendo de medo da minha empolgação, achando que eu tinha gostado. Aí depois, a hora que eu contei pra ela, ai, que alívio. Nossa, Deus é bom demais. Eu estava rezando aqui, rezando um monte de Ave Marias, pedindo pra Nossa Senhora não mudar a sua cabeça e tal. E aí eu comecei a me emocionar, né, por causa da história de Nossa Senhora que aconteceu comigo lá. Eu falar, eu estou aqui dentro, a minha mãe tá do lado de fora. E eu contei isso pra ela, ela também ficou emocionada, ficou assim,
sem saber o que dizer, e nós ficamos muito felizes. E eu, nessa empolgação, nessa euforia que eu estava, fui para minha casa. Que era no mesmo quintal, tá, gente? Eu fui pra casa dela, mas a casa da minha mãe era que eram 2 barracões. Aí, a hora que eu fui pra casa da minha mãe, eu já falei pra ela, e minha mãe, então você é católica mesmo e tal. Nem lembro direito o que a minha mãe falou, mas eu lembro de ter ido até a minha avó primeiro e contar. Porque eu pensava, ela tá muito preocupada mesmo, pensando o que aconteceu com a minha neta. E eu fui pra internet, né? Porque aí eu já tinha acesso ao computador e tal. E eu comecei a conversar com um menino, eu me lembro até hoje, ele era de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais. E aí eu falei, nossa, eu tô tão feliz, eu acabei de chegar de um retiro e tal, e eu sei que eu sou católica, e comecei a falar tudo o que aconteceu. Super alegre, eu nem me dei conta de que eu poderia estar falando pra pessoa errada. E ele, só falou isso e ficou calado. Aí eu pensei, peraí, parece que ele não gostou muito do que eu disse. Aí eu falei, você é católico? Aí ele, não, eu sou evangélico. Aí eu, falei demais. Mas eu tava tão alegre que na hora parece que eu tava meio cega. Eu nem via o que eu tava falando. E aí eu pensei, agora o menino vai ficar bravo. Aí ele, não, mas tudo bem, não sei o quê. Mas nunca mais conversou comigo. E eu também, claro, né, nunca mais puxei assunto com um garoto. Então, não foi bem uma conversão. Foi uma confirmação de que eu era católica mesmo. Eu até perguntava pro meu anjo da guarda, mas por que eu sinto essa forte coisa de que eu sou católica e as outras pessoas não sentem? Como que elas acreditam? Porque eram mormons, eram testemunho de Jeová, qualquer pessoa também que fosse lá em casa, aquilo não me caía bem. Quando eles falavam, eu não conseguia rebater para explicar, mas eu sabia que tinha algo estranho. Mas quando era alguém relacionado à igreja católica que falava aquilo, meu coração se abria e tudo encaixava perfeitamente. Então, o meu anjo da guarda, né, me esclareceu que, dependendo das missões, Deus fala com uns e deixa com que com outros seja mais tarde. Ela não disse, tem pessoas que estão no protestantismo e que é assim que tem que ser e tal. Ela só falou que virão mais tarde. Então eu entendi, né, que como agora eu sei sobre os avisos de Garabandal, que foi muito depois que eu descobri, né, sobre essas coisas, eu entendi que uma hora isso vai acontecer. Nós vamos nos tornar uma coisa só, né? Mas não sabemos, né, o tempo, e que quando estiver acontecendo já vai ser quase mesmo no fim dos tempos, como o Papa João Paulo II dizia. E eu sempre fui assim muito encantada pelas profecias, pelas aparições de Nossa Senhora. Tinha muita facilidade em acreditar nessas coisas, né? E engraçado que quando era relacionada a protestantismo e qualquer outra coisa que me dissessem, até de espiritismo, não me caía bem. Não, isso não está certo. Eu não sabia dizer por que não estava, porque eu não estudava sobre isso, mas eu sabia que não estava. E depois eu ia ver padres falando sobre o assunto, e era exatamente a explicação que o meu anjo tinha me dado, ou que às vezes eu também tinha aquela intuição que tinha alguma coisa errada mesmo. E aí eu comecei a ter ainda mais fé no anjo da guarda e ainda mais fé na igreja católica por causa todas essas confirmações, né? E agora eu estou aqui na Bélgica, né? E atualmente eu sinto uma falta muito grande, quer dizer, na verdade tem igrejas católicas aqui, claro, mas eu sinto falta muito grande de consagrados a Nossa Senhora. Por causa que no Brasil eu consegui fazer uns amigos, mas nossa, foi depois desse tempo, né, que eu saí da igreja, tal, que eu saí da igreja não, que eu saí da igreja deles, né, que falei que eu era católica realmente. Eu continuei por um tempo sozinha, só eu e minha família, mas não tinha amigos da igreja. Minha mãe até falava, vocês têm que fazer amizades com pessoas da igreja, mas a gente não tinha essa facilidade de fazer amizades. Eu mesma era super tímida. E aí, chegaram até a nós, a gente foi para a Jornada Mundial da Juventude em 2013, e aí lá a gente fez uns amigos, que depois com esses amigos nós conhecemos outros amigos, que são amigos nossos até hoje, e eu me lembro que antes de conhecê-los, como eu tinha essa inclinação para tudo que era relacionado a Nossa Senhora, eu vi em um site, se eu não me engano o nome do site é Salvai Almas, e eu vi nesse site falando sobre a consagração de Nossa Senhora, porque eu via sobre as aparições, o que eles diziam sobre rezar pelas almas do purgatório, uma coisa levando a outra, eu vi um link falando sobre a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, que eu não fazia a menor ideia do que era, mas cliquei em cima para ver, porque eu falei, consagração a Nossa Senhora? O exército de Maria, gostei disso, vou ver o que é. E quando eu vi,
Eu fiquei encantadíssima. Como todas as coisas que eu procuro saber por mim mesma e fico encantada. Não são as pessoas que me falam, Fernanda, você deve fazer assim, assim. Parece que a minha alma já buscava essas coisas. Era bem engraçado. E aí, quando eu fiquei sabendo, né, como era, eu falei, eu quero fazer esta consagração. A mesma coisa foi quando eu vi a imagem de Jesus misericordioso. Tem até, eu não sei se dá para vocês verem. Peraí. Ali atrás de mim. Quando eu cheguei nessa casa, a primeira coisa que eu fiz foi pensar, tem que ter um lugar para pôr esse quadro. Depois se pensa onde vai ficar os móveis. Mas a primeira coisa era onde ia ficar o quadro. Eu tinha aquela coisa, tendo um lugar para ficar o quadro, o resto se ajeita depois. E foi exatamente assim. Quando eu vi aquela lareira, é aqui que vai ficar o quadro. Foi a primeira coisa que eu coloquei na casa, foi o quadro de Jesus misericordioso. E aquela foto que está pregada no quadro, por causa que ela não vem com o quadro, né? Eu que preguei, foi a minha avó que me deu antes de eu vir para cá, para morar, definitivo. E antes de me casar. E aí, quando eu vi essa foto, né? Eu achei ela linda, eu não sabia do que se tratava, eu não sabia da história de Jesus misericordioso, porque ainda não tinha sido muito divulgada, porque Santa Faustina só foi canonizada no ano 2000 pelo Papa João Paulo II, por São João Paulo II agora. E quando ela foi canonizada, começou a ser divulgado sobre a Divina Misericórdia. E com mais, assim, tipo, que alcançou até chegar a mim, né? Que alcançou mais pessoas. E quando eu vi, né, essa foto que eles entregaram nessa paróquia Sagrada Família, que hoje em dia é santuário, eu fiquei encantada. Gente, que foto linda, que foto linda. Parecia que eu nunca tinha visto uma foto tão linda, né? Que Jesus e os raios misericordiosos. E eu fui olhar atrás o que estava escrito. E quando eu vi falando sobre o diário de Santa Faustina e o que Jesus tinha dito para ela, pequenos trechinhos, né, que tinha umas partes do diário, eu falei, eu quero este livro. Eu era uma pessoa, gente, que nem era muito de leitura. Sinceramente, eu não era muito de ficar comprando livros, não. Mas eu falei, eu quero esse livro. E quando eu fui comprar esse livro, eu tinha na minha carteira exatamente o dinheiro exato que era o preço do livro. Eu falei, esse livro já é meu. Peguei e comprei. E fiquei toda orgulhosa porque eu paguei com o meu dinheiro, né? Porque eu já estava trabalhando. E amei ler o livro. O livro é dessa grossura, parecia mais uma bíblia. Mas eu li ele todo, eu li 2 vezes, gente. Eu adorei, né? Gostei demais, demais mesmo de conhecer o livro. Então eu fiquei assim, aquela coisa com a Divina Misericórdia, assim como eu tinha com Nossa Senhora. E como eu tinha essa coisa que tudo que levava à religião, tudo que levava ao catolicismo, eu tinha essa curiosidade de saber, eu cliquei, né, nesse site e quando eu vi falando a respeito da consagração, foi a mesma coisa da foto. Eu me apaixonei, falei, quero fazer isso. Só que eu vou fazer como? Porque eles diziam, né, que a gente tinha que abençoar as correntinhas, o padre tinha que abençoar as correntinhas, que a gente tinha que falar com o padre para organizar. E eu pensei, eu não conheço padre nenhum, que até então eu não tinha amizade com padres. Eu só ia à missa e via ele lá longe, né? E eu pensei, não, eu vou fazer isso por conta própria. E fiz a consagração, fiz as meditações, os 33 dias das meditações. Só que assim, como fui eu que vi na internet e fiz sozinha, tinha alguns errinhos. Tipo, as meditações eu fiz corretamente. Quando eles falaram que tinha que se confessar um dia antes de fazer a consagração, eu fui me confessar. Essas coisas eu fiz. Só que eu peguei, não é este, tá? Porque esse que eu comprei foi aqui na Bélgica mesmo, na paróquia que eu frequento atualmente. Mas eu tinha um escapulário. E eu falei, este vai ser o meu sinal de devoção. E coloquei como se fosse. Então o padre não abençoou, não assinou a cartinha que eu escrevi, por causa que, né, eu sabia que tinha que escrever, e lá eles davam a fórmula da carta, eu copiei à mão. Só que como eu não tinha conhecimento, né, não tinha amizade com nenhum padre, eu nem falei sobre isso. Eu próprio fui lá na hora da missa ali, na hora, depois da comunhão, né, que tem aquele momento de silêncio, eu fiz a leitura e não teve assinatura da cartinha, não teve bênção, porque eu nem a correntinha tinha também. E fiz meio errado, né? Tipo, o escapulário, ele já tem uma devoção própria, como eu já falei no vídeo que eu ensino sobre a consagração, depois que eu aprendi, né, como fazer certinho. E eu usei ele na época. Então eu falo assim, o escapulário já tem devoção própria, vocês têm que usar outra coisa, pode usar o escapulário também. Porque comigo aconteceu exatamente isso. Eu peguei o escapulário e ficava dizendo, eu sou consagrada, eu sou consagrada. Só que isso não era um sinal de devoção. Porque ele já tem essa devoção que Nossa Senhora deu ao escapulário, Nossa Senhora do Carmo, né? E então, fiz um pouquinho errado,
Mas eu fiquei tão empolgada que eu fiz a casa inteira fazer. Eu falei, Juliana, que é a minha irmã, nós vamos fazer isso, mãe, minha avó. E minha avó dizia, filha, mas eu nem sei ler muito bem, assim, as letras são pequenininhas, por causa que eu comprei o tratado pequenininho. E eu falei, não, vó, pode deixar que eu leio para a senhora. E eu li o tratado para ela ouvir. E coloquei, né, escapulários em todo mundo, tipo, fiz tudo errado. A minha mãe queria eu acho que era uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças, que também já tem a devoção própria. Pode ser, eu nem sabia. Eu sei que foi na empolgação, eu queria ser consagrada, eu queria aquilo. E eu fiz a casa inteira fazer a tal da consagração. A belíssima, né, consagração. A tal não, que fica bem estranho a forma como eu falei, desculpem. E eu fiz com que a casa inteira fizesse a consagração. Meu pai só não fez por causa que ele estava viajando, ele trabalhava em Angola, né? E então ele não estava lá, porque senão eu colocava até ele também no meio. E eu sei que eu fiquei naquela empolgação. E foi depois disso que eu conheci esses meus amigos, que eu falo os amigos santos, né? Que eu tenho, nossos amigos lá no Brasil, espetaculares, de uma fé. E eu aprendi demais com eles. Então, o pouco que eu sabia da Igreja Católica, quando eu conheci eles, eu aprendi, olha, muito mais mesmo, de como se comportar na Santa Missa, por que não pode bater palmas na hora da missa. Esse tipo de coisinhas menores assim, eu fui entendendo tudo. E aí deu super certo. Eles gostaram muito de mim e da minha irmã, a gente gostou muito deles, uns frequentavam a casa dos outros, era muito bom. Eu já tenho muitas saudades deles, são os Guerreiros de Cristo, o grupo de oração que eles têm. E a gente fez uma amizade muito forte, foi aí que começamos a entrar mesmo dentro da igreja e fazer as coisas, porque até então eu era só ouvinte. Começamos a cantar nas missas, eu comecei a dar aula de catequese, porque o padre chegou na nossa casa e falou, eu tô te convidando para ser professora de catequese. Aí eu falei, mas eu nunca fui professora de catequese, eu morria de medo, né? E ele, mas eu também nunca fui padre sou, né? Agora, uma hora a gente tem que ser, então você vai aprender. E eu, o primeiro ano, fiquei no aprendizado, né, vendo como que era dar catequese para adultos ainda por cima, com um rapaz, né, que foi um ex-namorado da minha irmã, e aí ele meio que me instruiu como que dava catequese, né, a forma didática e tal, porque ele era professor. Depois, foi com uma amiga minha que a gente deu a catequese, e eu de didática, gente, sou péssima, por causa, né, que eu não fiz faculdade, então eu não sei como é essa parte da didática, de como atuar como um professor. Eu falava como eu tô falando aqui para vocês. E os alunos gostavam muito, gente. Adultos que paravam para me ouvir, porque até então eu nunca tinha visto ninguém parando para me ouvir, porque fora minha mãe, a minha família, que achava bonitinho o jeito que eu era, eu não passava credibilidade. Tipo assim, eu falar uma coisa e a pessoa mudar a ideia porque eu disse. Mas também não faziam a minha cabeça, também tinha isso. Se eu encasquetasse com uma coisa, alguém falasse outra e aquilo ali não encaixasse pra mim, acabou. Tipo, eu podia falar, tá bom, mas aquilo não convenceu o meu coração. E eu comecei a dar aulas de catequese por 3 anos para adultos, né? E eu só parei porque eu tive que vir pra Bélgica, né, pra morar. Então eu já não podia ficar mais lá no Brasil, que eu vinha pra casar. E foi aí que agora eu estou aqui, e agora eu penso o que Deus reserva pra mim aqui. Mas, bom, essa é a história. Deus, me preservou de muita coisa. Eu tive uma família muito boa, não vi muitas coisas ruins, como tantas histórias tristes que a gente vê por aí. E eu penso que foi uma preservação na minha alma por causa de alguma coisa que Ele quer de mim ainda, né? E então, atualmente, eu sou consagrada a Nossa Senhora, trabalho aqui na área de limpezas, né? Não dou mais aulas de catequese, mas nessa paróquia agora, eles gostaram muito da forma como eu leio, e agora me pedem, eu faço parte da equipe de liturgia, mas por enquanto é só isso, faço parte da equipe de liturgia e tento de vez em quando, né, ainda divulgar sobre Nossa Senhora, sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, a consagração, e vamos ver aí o que Deus preparou para mim. Então, essa foi a forma como eu me convenci de que eu realmente era uma católica, de bisavó, avó, mãe, pai, né, católicos mesmo. Apesar de ter protestantes na minha família, que eu gosto muito, mas a minha alma não se adapta àqueles ambientes. Eu realmente sou católica mesmo, apostólica romana. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem falar também como foi a conversão de vocês, se houve, sobre esses relatos em relação ao espiritual, se vocês conversam com o anjo da guarda de vocês, se vocês têm dificuldades, se quiser colocar aqui nos comentários, eu gosto muito de ler, tá bom? Então vocês fiquem à vontade.
E era isso que eu tinha para falar por hoje. Salve Maria Imaculada!